Pois é, meus amigos, eu acho que está cada vez mais próximo o dia em que Mauro Cid voltará para a cadeia. Eu acho que isso é inevitável. Mauro Cid está se comportando como um verdadeiro trapalhão. Nem parece que é um coronel tão treinado, né? Nem parece que é uma pessoa assim tão preparada como dizem os seus colegas. Na verdade, a mim me soa como se ele fosse uma pessoa que tivesse meio que desesperada, mas ao mesmo tempo despreparada para a situação que ele está vivendo. Ontem, a Veja trouxe uma informação, mais uma, muito importante, sobre a delação do Mauro Cid, que ele mesmo vazou para o advogado Eduardo Kunz, que é advogado do coronel Marcelo Câmara. Ou seja, ele vazou a delação dele para um advogado de outro réu do mesmo processo, coisa que é proibida pela delação premiada, e só isso já seria motivo suficiente para ele perder a delação premiada e voltar para a cadeia. Mas não fica só aí. Não foi o advogado Eduardo Kunz que procurou o Mauro Cid. Foi o Cid que mandou mensagens para o Mauro Kunz. E o interessante é que o advogado, com medo do Cid, não sabia por que o Cid estava procurando ele, com medo de ser uma armação do Cid, simplesmente começou a guardar toda a documentação. Com essa documentação, ele foi num cartório, fez uma carta notarial de mais de 50 páginas e depois entregou para a Suprema Corte todos os diálogos que tinham com Mauro Cid e, evidentemente, pediu ao ministro Alexandre de Moraes a anulação da delação do Mauro Cid. Ou seja, Mauro Cid é um trapalhão. Na verdade, a gente poderia dizer que ele é do Trapa-SWAT. Lembram? Pois é. Agora, olha que curioso. Como eu disse, o fato do advogado criminalista defender um dos investigados no caso em que Cid é delator torna ainda mais difícil a situação dele, porque comprova que ele compartilhou informações de sua delação com outro réu. Na verdade, a situação do Cid não é nada agradável hoje. Mas tem mais. O Mauro Cid parecia uma metralhadora giratória cheia de mágoas, como diria o Cazuza, porque falou mal do advogado, chamando o advogado dele de Biden, mas mesmo não gostando do advogado, ele teve sugestões para trocar de advogado, ele disse que não, que ficaria com o tal do Bittencourt, que é o advogado dele, porque o advogado dele consegue sentar com o ministro Alexandre de Moraes, ou seja, ter acesso ao ministro Alexandre de Moraes, e é por isso que até hoje ele não trocou. Como eu disse ontem na minha live, é muita burrice do Cid continuar com esse advogado, mas cada um sabe de si, né? Outra coisa que me chamou a atenção, aonde ele critica diretamente o presidente Bolsonaro. Pois é, segundo ele teve uma conversa com a ex-vice-procuradora-geral, a Lindora Araújo, que aconselhou ele a simplesmente procurar maneirar nos seus atos e atitudes lá. Mas ele disse o seguinte, a Lindora alertou ele sobre as investigações que ele estava sofrendo na Polícia Federal e que eventuais outras investigações poderiam ocorrer. E Cid disse o seguinte, abre aspas, quando começaram a quebrar minha vida em 2021, a PF fez um relatório e não encontrou nada. O ministro não gostou e mandou reanalisar tudo. Deu ordem para que fosse feito relatórios semanais de tudo que pudesse encontrar. Qualquer linha de mensagem, qualquer depósito em dinheiro virava hipótese criminal. E sabe o que é pior? PR sabia disso. Lindora falava tudo para ele, diz Cid. PR é o presidente da República, é o presidente Bolsonaro. Ele está acusando o presidente Bolsonaro de saber de todas as investigações que a Polícia Federal e o ministro Alexandre de Moraes faziam contra ele e não avisou ele.
porque, segundo ele, a procuradora Lindora Araújo contava tudo para Bolsonaro. Não sei se é verdade ou não é, mas cada dia fica mais difícil a gente acreditar no Mauro Cid, na palavra do Mauro Cid. Enfim, a Veja traz essa informação bombástica. Desde a primeira revelação que ele mentiu, já era motivo mais do que suficiente para ele perder a sua colaboração premiada e voltar para a cadeia. E como eu disse no início do nosso papo aqui, eu acho que é uma questão de tempo para que ele de fato volte para a cadeia. E a pergunta é: valeu a pena, Mauro Cid? Valeu a pena você ter destruído a vida de várias pessoas, inclusive do cara que te chamava de filho, que era o presidente Bolsonaro, e agora você vai parar atrás das grades também? Pois é, nunca é bom ser um delator, né, gente? Nunca é bom ser um X9. A vida já ensinou isso várias vezes. Era melhor ele ter segurado o rojão, como fez o Felipe Martins, feito homem, né? E em vez de estar inventando um bocado de maluquice que ele inventou, e agora destruiu a vida de um bocado de gente e a dele próprio também. E o que é que vocês acham dessa nova revelação da revista Veja? Vocês acreditam na Veja ou acreditam no Mauro Cid? Bom, não é muito difícil de escolher entre um e outro, né? Porque afinal de contas já está provado sim que Cid mentiu e que dessa vez ele não só mentiu, como ele teve contato com o advogado de um outro réu, aonde ele entregou a delação premiada. Então, deixa aí nos comentários o que é que você acha de todo esse imbróglio envolvendo agora o Cid e um outro advogado de um outro réu.